Temos falado sobre sacerdócio. A semana passada falámos sobre sacerdócio. Hoje vamos falar sobre reino ou governo. E depois, na outra semana, vamos falar sobre a ação profética, a palavra profética. Como nós falámos a semana passada, três grandes funções que existiam no Antigo Testamento que não foram anuladas no Novo Testamento. Foram apresentadas de outra forma. E por isso nós falámos sobre o ofício do sacerdócio a semana passada. Esta semana vamos falar sobre o ofício de reis, que transformado ou transposto para o Novo Testamento, fala de reino e governo. E depois iremos falar sobre a profecia, ou palavra profética, ou ação profética. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem tem Bíblia, quer seja no telemóvel ou no livro, vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9. Graças a Deus que hoje podemos ter a Bíblia em vários formatos. Então também podemos ter a Bíblia no telemóvel. Quando vai passear, quando vai para o trabalho, pode ir ler a Bíblia, não é? Glória a Deus. Então é bom lermos a Bíblia, seja de que formato for, ou em livro, ou de forma digital. Isaías capítulo 9, nós vamos ler os versos 6 e 7. Amém? Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus, todos acharam. Lá em casa, quem achou também pode dizer amém. Embora nós não possamos ouvir daqui, mas podem dizer amém lá em casa também. Amém? Glória a Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O que nós encontramos aqui nas palavras do profeta Isaías é que o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus vir, já estava a falar sobre a vinda do Senhor Jesus e estava a falar o que é que ia acontecer após a vinda do Senhor Jesus. Por isso, nós encontramos um relato de uma conversa entre os discípulos e Jesus, que eles perguntam ao Senhor Jesus: és tu que vais governar agora? Vais reinar? Tem a ver com esta profecia. Porque o profeta diz que o governo estará sobre os seus ombros. Então está a falar de governo, está a falar de reino. Está a falar que Jesus, o Messias, viria governar, viria reinar. É isto que o profeta nos está a dizer. Que o governo estava sobre os seus ombros e o seu reino será para sempre. Porém, nós vamos encontrar no Novo Testamento que Jesus veio para, primeiro, começar a governar os corações de cada indivíduo, e agora, quando ele voltar a segunda vez, é que vai reinar para sempre. Amém? Então, no Novo Testamento, nós encontramos algumas passagens bíblicas em que nos falam de como é que, neste período do entretanto, o que é que se passa com o governo. Jesus, se nós encontrarmos os discursos de Jesus, as palavras de Jesus, Jesus disse
que Ele ia voltar. Amém? E que Ele próprio, no entretanto, isto é, no espaço de tempo que nós estamos a viver, Ele edificaria a sua igreja. Como assim? Mas Jesus subiu ao céu, sim ou não? Sim. E Ele disse: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos. Agora vamos dar um salto na nossa Bíblia para Efésios capítulo 4, para vermos o que é que está a acontecer, ou o que vai acontecer neste tempo entretanto. Efésios capítulo 4, quem puder procurar, vamos ver. Amém? Eu também vou ajudar. Glória a Deus. Deus é bom, não é? O que é que se passa nos entretantos? Muita gente faz este tipo de pergunta, não é? Então diz Efésios 4, 11. Ele mesmo, quem? Está a falar de Jesus, se nós formos ao contexto. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Qual era a finalidade? Vamos continuar a ler. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos possamos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se, agora eu vou só citar, quem quiser apontar a ponta. Se saltarmos também para 1 Coríntios 12, 28, diz que, em primeiro lugar, Deus estabeleceu na igreja, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Então, Jesus veio para restaurar o homem. Quando eu falo no homem e na mulher. Jesus veio restaurar o homem. E veio dar ao homem aquilo que ele perdeu no Éden. O que é que ele perdeu no Éden? Se nós formos lá a Gênesis, Deus disse: dominai sobre tudo o que se move. Isto é, Deus estava a dar ao homem no Éden poder para governar, para reinar sobre a terra. Mas o homem, por causa do pecado, deixou de dominar a terra, deixou de governar e tornou-se escravo. Então, Deus, na sua eternidade, Ele arquitetou um plano para a restauração do homem, para que o homem possa ser restaurado na capacidade de governar e de reinar novamente. Amém? Amém? Jesus veio para salvar o perdido e restaurar o perdido. No entanto, como nós já dissemos, Jesus subiu ao céu e enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo, e também para que o homem em Cristo continue a ser restaurado, Deus deu à Igreja funções. Eu vou agora fazer aqui um pequeno reparo que muitas pessoas interpretam mal. Não são títulos, são funções. Há pessoas que dizem: é um título que aquela pessoa tem. Não, não é um título. A Igreja não vive de títulos. A Igreja vive de funções que Deus deu à Igreja. Amém? Amém? E há funções que são exercidas na Igreja
Não são títulos. Os títulos não fazem nada. Os títulos é só para mostrar um diploma, ou um cartão, ou seja, aquilo que for. Não faz rigorosamente nada. Vou dar um exemplo. Se alguém é formado em medicina e não exerce, é só um título. Aquela pessoa é médico. Mas não faz nada, é só um título, se não exerce. Não é? Se aquela pessoa é formada em advocacia, em leis, e não exerce, é só um título. Amém? Amém. Se, por outro lado, há pessoas que têm formações em muitas áreas, arquitetura, não é? Em construção civil, se tiverem a formação, mas não desenvolverem, é só um título. Não é? Engenheiros. Ter o curso de engenheiro. Se ficar só com o diploma lá na gaveta e não exercer, é só um título. Mas nós estamos a falar de funções que Deus deu à igreja. Função é diferente de título. O título, há muita gente por aí a dizer, eu sou isto, sou aquilo, sou aquilo outro. Exerce. Se não exerce, é só um título. Amém? Amém? Então, Deus deu à igreja funções. Entre elas, a função de governar. Entre as muitas funções, Deus deu à igreja a capacidade de governar. Amém? Amém. Se nós voltarmos atrás ao Antigo Testamento, nós vimos que a certa altura havia uma necessidade e o povo pediu a Deus reis para manter a ordem. O reino, podemos dizer assim, o reino, o governo era uma necessidade. Porque há muitas pessoas, não estou a dizer que são todas, mas há muitas pessoas, ou talvez a maioria das pessoas, se não tiver ordem na sua vida, se não tiver um governo na sua vida, passo a expressão, é um desgovernado. Não é? Não tem ninguém que o oriente. Então o reino, o governo, é uma necessidade para cada um de nós. Para cada um de nós nos orientarmos no caminho que nós devemos seguir. Amém? Amém. Deus não instituiu nem defende a anarquia. O que é anarquia? Anarquia é um conceito daquelas pessoas que vale tudo, faz tudo, sem dar contas a ninguém, está sempre revoltado com tudo, está sempre tudo mal e faz o que eu quero, aquilo que me apetece, e não há ordem. Deus é um Deus de ordem. Amém? Amém? Não é um Deus de anarquia. Quando nós vemos atos de anarquia, ou das duas uma, ou são pessoas que não têm noção daquilo que estão a fazer, ou são pessoas que não têm a mínima noção de que Deus existe, ou não querem admitir a existência de Deus. Deus é um Deus de ordem, como eu disse. Por exemplo, Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos a orar, eu lembro, a primeira vez que eu, dos primeiros tempos que eu estava na igreja, eu tinha vamos dizer assim, eu tinha um líder. Eu tinha alguém que me orientava nas coisas do Senhor, não é? E eu pedi a esse líder, a essa pessoa, que me ajudasse, mas falar com Deus, orar, o que é isso? E essa pessoa ensinou-me. Falar com Deus é assim, a mesma coisa que nós falarmos uns com os outros. Simplesmente é falar com Deus. E Jesus também ensinou, também deu um modelo. Um modelo. Atenção, não, Jesus não deu uma reza.
Amém? Jesus deu um modelo de oração. Quem quiser acompanhar, vou citar Mateus capítulo 6, que diz: Pai Nosso. Toda a gente sabe, não é? Pai Nosso que estás nos céus. O que é que quer dizer isto? Pai Nosso que estás por cima de todas as coisas. Pai Nosso que estás nos céus. Primeiro estamos a dizer que Deus é o nosso Pai. Estamos a reconhecer que Deus é o nosso Pai. Depois estamos a dizer que Deus está por cima de todas as coisas. Sim ou não? Sim. Amém. Santificado seja o teu nome. O que é que isto quer dizer? Que nós não devemos pronunciar o nome de Deus em vão. Devemos separar, santificar o nome de Deus. E não é de qualquer jeito que nós devemos falar o nome de Deus. Ou se falamos o nome de Deus, deve ser com respeito, com reverência, com honra. Amém? Muita gente diz assim, esta expressão, todos nós conhecemos: seja o que Deus quiser. A maioria das pessoas não está a honrar a Deus. Está a pronunciar o nome de Deus em vão. Santificado seja o teu nome. Por outras palavras, não invocar o nome de Deus em vão. E agora, neste modelo de oração, continua: venha o teu reino, isto é, venha o teu governo, aqui na terra, em mim, assim como o teu governo é feito no céu. Então Jesus, na oração que está a ensinar aos discípulos, ele ensina também que é importante que nós possamos permitir que o governo, o reino de Deus, venha até nós. Venha o teu reino. E depois continua: seja feita a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos a falar de reino, estamos a falar de governo. Todo homem, toda mulher precisa de reconhecer que é uma necessidade de ser governado, de ser reinado por Deus. E Deus, no seu amor, que é muito grande, que nós não entendemos tudo, tem-nos dado funções na igreja para nos ensinar. Tem-nos dado a palavra de Deus, tem-nos dado funções, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para nos ensinar como nós devemos andar. Então, o governo de Deus é importante para cada um de nós. Como eu citei há pouco, quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, ele disse: homem, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Deus disse ao homem: coloquei-te aqui para tu dominares, para tu governares, para tu reinares. E todo o homem e toda a mulher está sujeito a ouvir vozes. Sim ou não? Sim. Nós temos 2 ouvidos. E por vezes nós ouvimos vozes. Foi o que aconteceu com o primeiro casal que estava no jardim do Éden. Começou a ouvir outras vozes. E eles eram aquelas pessoas que iam dominar, governar, reinar. Era essa a função que Deus tinha dado a Adão e Eva. Para reinar. Só que foram seduzidos por outra voz e perderam essa capacidade de governar. Mas como eu disse, e isto é importante que nós possamos deixar entrar na nossa vida, Jesus veio para restaurar. Jesus veio para devolver, amém, a capacidade de governar. Amém. Amém. O homem desgovernou-se ao desviar-se do propósito que Deus tinha para ele.
Mas Jesus veio para restaurar. Amém? Amém? Jesus disse certa vez: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora Jesus está a dar-nos algumas imagens e algumas explicações do processo do entretanto. O que é que acontece no processo do entretanto? Jesus subiu, mandou o Consolador, deu funções à igreja para que a igreja possa ser edificada. No entanto, há uma guerra nos ares entre o governo do inimigo e o governo de Deus, o reino de Deus. Por isso é que Jesus disse: as portas do inferno. Quando a Bíblia fala em portas, fala de governo. Esta é uma palavra simbólica de governo. O governo do inferno não prevalecerá contra o reino de Deus. Porque nós, igreja, temos que ter a noção que nos foi dado agora a capacidade para reinar, para governar. Mas temos ataques. Ataques do governo do inimigo. Igreja que está a escutar estas palavras, quero-vos dizer: você tem autoridade no nome de Jesus para governar. Autoridade sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus dá-nos autoridade para falarmos a sua palavra. E quando nós falamos a palavra de Deus, nós falamos a palavra poderosa de criação. Amém? Amém? Amém. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos, como igreja, nós somos o corpo. E o poder que foi dado à cabeça também foi dado à igreja. Amém. A autoridade que é dada à cabeça, Cristo, também é dada à igreja. Amém? Amém. Agora vou fazer aqui um parênteses para que os irmãos possam entender. Quantos já viram uma galinha sem cabeça a andar? Mas acontece durante um tempo. Só que durante um tempo acontece, mas não acontece para sempre, porque vai acabar mesmo por tombar. O que é que eu quero dizer com isto? Durante um tempo, aquelas pessoas que não têm noção de Deus, mas que estão na igreja, eu vou repetir, aquelas pessoas que não têm noção de Deus, mas que estão na igreja, vivem durante um tempo atarantadas, ainda se mexem, mas como não estão ligadas à cabeça, não são corpo, mas ainda se mexem. Quem não está ligado à cabeça, não está debaixo do governo, do reino, do Rei Jesus. Isto é muito importante nós interiorizarmos, que Jesus veio para restaurar aquilo que foi perdido. Mas para que isso seja restaurado e para que nós possamos ter noção de governo e de reino, temos que estar ligados à cabeça. E é a cabeça que dá diretrizes ao corpo acerca de governo, acerca de reino. Amém? Amém. No lado científico, e agora lado humano científico, nós todos nos movemos a partir dos impulsos da nossa mente. Tudo aquilo que nós fazemos, estou a falar humanamente, cientificamente falando, tudo aquilo que nós fazemos, conforme nos comportamos, conforme nos agimos, começa aqui. Onde? Na cabeça. Tudo aquilo que a igreja faz, estou a falar de igreja, não de igrejas, estou a falar de igreja, tudo aquilo que a igreja faz é porque a igreja tem a mente de Cristo, não é? Paulo fala, vós tendes a mente de Cristo. Nós estamos ligados à cabeça e é a cabeça que dá diretrizes. Amém? Amém. Amém. A Bíblia diz, em Efésios 2:4,
Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos ou ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador aqui? Faça assim. Amém. Então eu quero dar-vos uma novidade. Espiritualmente falando, todos estão sentados numa cadeira, certo? Mas espiritualmente falando, estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde o Senhor Jesus Cristo também está assentado ao lado do Pai, acima de todo o principado, potestade e tudo aquilo que se nomeia. Isto é, a Igreja está acima de todas as coisas também. Estou a falar de Igreja. E eu torno a frisar. Não de Igreja, estou a falar de Igreja. Amém? Então a Igreja tem a autoridade, tem o poder de reinar, de governar. Efésios 1,17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se nomeia neste presente século e também daquele que há de vir. E pôs todas as coisas, vou falar outra vez, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja. Meus irmãos, eu vou explicar aqui um ponto muito importante para todos nós. Infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva. Eu passei por uma época da Igreja em que muitas pessoas, e hoje também em alguns lugares, muitas pessoas dizem assim: o diabo está debaixo dos meus pés. Mas isso é da boca para fora. Estão a dizer uma verdade, segundo esta Escritura. É verdade. Mas tem que ser verdade a nossa vivência. Porque se as nossas palavras não tiverem a ver com a nossa vivência, são só palavras. Amém? Amém. Você é vencedor. A Bíblia diz que você é vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. É uma verdade. Mas se eu não viver nessa vitória, são só palavras. Sim ou não? A Igreja tem autoridade para governar a partir da esfera espiritual. Ou eu estou consciente que estou assentado mesmo nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ou isto é uma realidade mesmo na minha vida e consigo transportar esta dimensão espiritual para a dimensão física onde eu, por enquanto, estou, ou então são só palavras. Lembram-se daquela ilustração do papagaio? O papagaio diz muita coisa, mas repete. Mas ele não tem consciência daquilo que está a dizer. Não tem. É como se fosse uma gravação. Gravou e ditou. Mas não sabe. Se nós dissermos a um papagaio que estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ele vai repetir. Mas ele não sabe o que é isso. Agora, nós temos essa capacidade de entender. Meu irmão, minha irmã, eu quero vos dizer nesta manhã,
Deus criou o homem no jardim do Éden para dominar, para governar, para reinar. E porque o homem deu ouvidos a outra voz, desviou-se do seu propósito e perdeu essa capacidade. No entanto, por causa do seu amor de Deus, enviou Jesus para o homem novamente ser restaurado. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida. Não é... Há pessoas que dizem assim, é o diabo. Não é, não. Muitas vezes nós dizemos que o diabo tem as costas largas. Nós cometemos os erros e depois dizemos que é o diabo que fez. Meu irmão, quem é que conduz aqui? Ok. Experimente à frente de um polícia atravessar o sinal vermelho. O que é que está à espera que vai acontecer? Vai dizer como a outra pessoa, não é? O sinal vermelho não vi, foi assim. Pois. E a polícia vai dizer, pois, então agora vou passar a multazinha. Vai dizer que o erro foi do diabo? Não, o erro foi nosso. E a consequência foi porque eu meti o pé na argola, não é? Se eu coloco o pé na argola, estou sujeito à consequência. Nem tudo, meus irmãos, vamos ser conscientes, nem tudo é do inimigo, embora o inimigo faça guerra contra nós. Claro, isso acontece. Faz guerra nas nossas áreas mais fracas, mais vulneráveis. Não é? Todos nós temos áreas mais fracas, mais frágeis. E aí ele vai e aproveita. E manda setas. Isso é uma realidade. E nós temos que nos defender com a palavra de Deus, assim como Jesus nos ensinou na tentação do deserto. Está escrito. Amém? E temos que usar a palavra de Deus para nos defendermos. Isso é uma realidade. Uma coisa não anula a outra. Não é? Agora, os erros que nós cometemos são erros que nós cometemos. Aí vamos receber as consequências. Lembram-se da semana passada de nós dizermos: vamos exercer o sacerdócio. Não é? Semana passada foi isso que nós dissemos. Porque estávamos a falar de sacerdócio. Esta semana nós vamos dizer: vamos exercer a autoridade. Amém? Amém. Igreja, há autoridade na igreja. Há autoridade na sua vida pessoal. Se você é a igreja, você tem autoridade. No nome de Jesus. Se vê que as coisas não estão a correr bem, pronuncie o nome de Jesus. Não em vão, mas de uma forma credível, consciente, sabendo que está escrito: ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. Se eu crer nisto, isso vai mesmo acontecer. Agora, se eu disser só por dizer, foi só por dizer, e não acontece nada. Há pessoas, são pessoas que frequentam as igrejas, são pessoas frustradas que nunca encontraram Jesus como Senhor e Salvador, que não cultivam a sua vida com a palavra de Deus e pronunciam o nome de Deus em vão. E depois dizem, porque são frustrados, que as coisas não funcionam. Claro que não. A mesma coisa é o engenheiro, o arquiteto, o médico, o desenhador, que tem o título, mas não exerce. Não é? Quem é filho de Deus aqui? Amém. Você é filho de Deus? Amém. É mesmo filho de Deus? Amém. É mesmo filho de Deus? Amém. Eu estou a fazer um desafio. É mesmo filho de Deus? Amém. Põe-se de pé. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Por
Bíblia diz que eu posso. Porquê? Porque eu sou filho de Deus. Porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Meu irmão, amanhã é segunda-feira. Você vai encontrar barreiras e conflitos. E você tem que se portar como filho de Deus. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. As coisas não estão a funcionar. Eu sou filho de Deus. Amém. Não tenho emprego. Eu sou filho de Deus. Amém. Não tenho dinheiro para pagar as contas. Eu sou filho de Deus. Amém. Há um ditado popular português. Vou dar-vos uma dica. Para entenderem as coisas espirituais, muitas vezes Jesus falou coisas normais, comuns, não é? Vou dar-vos uma dica. Dica de um ditado popular. O ditado popular português diz: água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Tanto bate até que fura. Obrigado pela correção. Vamos dizer outra vez. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas não fura no primeiro pingo, ou não? Não fura no segundo pingo. Não. É com a persistência. É com a persistência de eu saber. A Bíblia diz em Apocalipse que nós seremos reis e sacerdotes. Aí será a restauração completa. Não é? Para governarmos com Jesus. Mas nós não viramos no estalar de dedos reis e sacerdotes, mas não. Não. Nos entretantos, lembram-se desta expressão que eu estou a usar durante esta mensagem. Nos entretantos, nós temos que treinar até que as coisas funcionem. Amém. Amém. Quantos irmãos vêm à igreja, pedem oração 500.000 vezes, não é? E parece que as coisas não estão a funcionar. É porque precisa da 501.000 vezes. Amém? Amém? Seja teimoso. Seja persistente. Se você diz lá fora, eu sou filho de Deus, então viva como tal. Amém. Ou é só para dizer dentro das 4 paredes do templo da casa de oração? Não vale de nada. Não vale de nada nós falarmos aqui dentro e não agirmos lá fora. Amém. O reino. Eu vou recordar aquilo que eu disse há pouco. Os discípulos disseram a Jesus: é agora que vais restaurar desta ditadura. Por outras palavras, foi isto que eles estavam a dizer. E Jesus, durante todo o seu percurso, ensinou: primeiro eu vou restaurar o vosso interior. Para que depois possam aprender a governar e a dominar. Porque esta é a promessa. Amém? Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, que estão aqui em direto e estão no vídeo, nós temos que ter noção de quem somos. Amém? Amém? Nós temos que ter a noção que está escrito. Está escrito. Foi assim que Jesus venceu o inimigo no deserto. Está escrito. E quando passa alguma situação na nossa vida, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, quando passa alguma coisa, nós temos que dizer assim: está escrito que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre. Olhe para a sua, na dimensão física, agora tente ver a sua dificuldade neste momento. Para ajudar, todos vamos fechar os nossos olhos. Vai ajudar. Fechando os nossos olhos, vamos olhar para a dificuldade que está a aparecer agora. A apoquentação, a perturbação, aquela dificuldade, aquela conta por pagar, aquele emprego que parece que não está a vir, aquela resposta que você precisa e que não está a vir. Diga agora:
Está escrito que ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. E eu falo para esta situação. Dobra o teu joelho. Ao nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor. Porque eu sei. Tu tens o melhor para mim. No nome de Jesus. Amém?